A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste terceiro trimestre de 2023, estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como conviver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje, falaremos sobre a lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. O texto áureo está em Lucas, capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura de morte infantil intrauterina no presente século. A leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 1, dos versos 26 a 33 e depois de 39 a 45. Bem, meus queridos, no decorrer deste trimestre, nós estamos vendo sobre o presente século, sobre esse espírito que reina de rebeldia, de rebelião, que domina o homem e chegando a todas as esferas da sociedade. E quanto mais o homem se afasta de Deus, quanto mais o homem mostra a sua arrogância, a sua rebeldia, mais ele se aproxima de caminhos de morte, de caminhos de destruição. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então temos o pecado como essa posição de rebeldia do ser humano, de querer ser autossuficiente, ser autônomo, desprezar a palavra de Deus, ter a arrogância de entender que ele mesmo pode ser um construtor da sua própria realidade, dono do seu próprio destino, que não precisa de nada e de ninguém e que apenas com a sua razão e a capacidade humana ou seus sentimentos e emoções, ele tem a capacidade de mudar o mundo, tornar o mundo melhor. Neste discurso, ele distorce a palavra do Senhor, ele afasta a palavra do Senhor, ele nega a obra de Cristo no Calvário e vai entrando em caminhos de dissolução, caminhos que acabam chegando até a valorização da própria vida humana. O ser humano, ele não sabe mais quem ele é. O ser humano, ele não sabe mais qual é o valor da vida humana, nem em termos filosóficos, nem em termos acadêmicos, há qualquer sentido para a vida humana dentro do pensamento secularizado, naturalista, ateísta. O ser humano é mais uma criatura que desenvolveu evolutivamente pelo acaso, fruto aí de processos aleatórios e acidentais, e que de uma protomolécula, de uma ameba, se tornou aí o que nós chamamos hoje de ser humano, falando, pensando, fazendo tecnologia, desenvolvendo tecnologia, mas sem sentido, sem propósito, sem qualquer valor. Dentro desse aspecto, tanto a ética quanto a moral, como os princípios e valores, são meras construções humanas, construções sociais, que não têm nenhum peso absoluto, não têm nenhum peso de verdade. Aliás, a própria verdade é discutível, ela não existe, se existe ela não importa, o que importa é curtir o momento, o que importa é a liberdade total. Sim, a palavra liberdade, ela tem dominado o pensamento humano neste presente século. Até a revista Times, na comemoração do seu 60º ano, ela tem uma reportagem dizendo que o pensamento do século XX foi a liberdade, seja num bom sentido, na busca para a liberdade contra a violência e opressão, seja num mau sentido, em que o ser humano quer liberdade total, absoluta, ou seja, ele quer ser Deus. Ele quer ser o seu próprio Senhor. Existia uma idolatria do ego, uma idolatria do indivíduo que domina a sociedade. O ser humano quer fazer tudo e qualquer coisa, aquilo que vem na cabeça, e não quer enfrentar as consequências. Ele quer fazer tudo e não quer que ninguém diga nada ao contrário. E cria estruturas ideológicas, narrativas, justamente para sufocar qualquer pensamento contrário ao seu, sufocar qualquer posicionamento que exige dele uma posição moral e ética. O ser humano não quer isso. E a não admitir freios, não admitir barreiras, essa busca obsessiva e doentia por liberdade plena e total, não aceitando a sua posição de
de criatura e negando o Criador, tem levado à destruição. O ser humano ele quer controlar tudo, ele quer controlar a natureza, quer controlar o destino dos outros, quer controlar tudo ao seu redor e também quer controlar a vida, quando deve vir a vida, quem deve viver e quando, quem deve morrer e quando. E com isso ele assumindo essa postura, mais uma vez falo, idólatra, de querer ser Deus, de a arrogância, a mesma arrogância que encontramos em Lúcifer, o ser humano não tem outro caminho. A sociedade humana ela entra numa rota de autodestruição e a própria vida humana vai perdendo valor, vai sendo desacralizada, vai sendo relativizada e não há argumentos no ponto de vista ateísta, secularista e naturalista, né, não há argumentos concretos que diga por que o ser humano teria qualquer valor, teria mais valor do que qualquer outro animal, mais valor ou qualquer tipo de direito em relação à criação. E isso está, embora não seja admitido por ser algo chocante, não ser admitido publicamente, mas todo pessoal que minimamente é coerente com o pensamento naturalista, ateísta e secularista, ele dentro de si sabe que a vida humana não tem qualquer valor, não tem qualquer propósito, morrer, viver, não faz sentido nenhum para o ser humano, e se tem algum sentido, o ser humano deve construir esse sentido e buscar esse sentido e inventar esse sentido para tentar suportar a vida, porque a vida realmente não tem qualquer sentido nessa visão. Porém, a proposta bíblica é totalmente contrária. A proposta bíblica, desde o início, desde Gênesis, desde o capítulo 1 de Gênesis, mostra que a vida, ela vem de Deus. A vida é uma bênção divina. A vida é fruto da graça, do amor, da bondade divina, do carinho divino, do desejo divino aí de formar, de transmitir vida, de formar uma família com a raça humana. Então, desde ali, em Gênesis, nós temos o homem como um diferencial, o homem e a mulher como um diferencial na criação. Deus deu codomínio, uma regência para o homem, para ele administrar, para ele cuidar da natureza, para ele reger esse mundo criado por Deus e crescer e desenvolver e progredir. Então, primeiro, o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. E sendo assim, ele tem dentro de si cada ser humano, independente da sua posição, independente das suas opiniões, independente até das suas atitudes que podem ser más e devem ser punidas aí de acordo com a lei, mas cada ser humano ele é portador da imagem divina, ele é portador de uma dignidade imprescritível, inalienável, que não pode ser trocada por nada, que não pode ser negociada por nada. E para nós, e para o cristão, esse direito, essa dignidade humana, aliás, a nossa Constituição, um dos princípios da nossa Constituição é a dignidade humana. E muito tem se lutado aí, diversos discursos, pela dignidade humana. Mas a dignidade humana só tem sentido à luz das Escrituras bíblicas, que mostra que o homem não é fruto do acaso e também não é construção de um Deus imoral que fez o homem como seu escravo. Pelo contrário, o Deus da Bíblia é um Deus de verdade, de justiça, é um Deus moral, de princípios e valores e que transmitiu esses princípios e valores para o ser humano. E mesmo o homem com a queda, com a sua rebeldia, ainda ele preserva aspectos dessa imagem e semelhança de Deus e ainda preserva aspectos da sua moralidade que é encontrada em toda a civilização. Em toda a civilização da história da humanidade há conceitos que são absolutos. Há preceitos que são absolutos e que é considerado mal em toda a sociedade. Então a moralidade não é uma construção social, mas é uma dádiva divina dada ao ser humano, que pensa, que raciocina, que pode decidir, que pode avaliar as situações. E nesse aspecto, a vida do ser humano ela é santa, a vida do ser humano ela carrega dentro de si uma sacralidade que não deveria, que é uma afronta divina quando ela é relativizada. E essa sacralidade ela começa desde o ventre materno, desde o momento da concepção, desde o momento do processo biológico em que o zigoto fecunda, ou o espermatozoide, melhor dizendo, fecunda o óvulo e ali surge um zigoto que se transformará em embrião. Desde aquele momento da fecundação, ali existe uma
potencial vida. Ali já existe um ser humano que está em desenvolvimento. Ali a sua célula se multiplicando, ele tomando forma, até o momento do seu nascimento, da sua concepção, em que ele deixa o útero da sua mãe que o gerou e aí está apto a sobreviver no mundo externo, e ali ele precisa ser cuidado pela sua mãe, até ele desenvolver a ponto dele vai adquirindo com o tempo desenvolvimento físico, emocional e intelectual, e assim caminhando e propagando a vida. E essa sacralidade percorre toda a trajetória de vida do ser humano até a sua morte. Então o ser humano não é senhor da vida e não é senhor da morte. Os nossos dias estão contados diante de Deus, a vida pertence a Ele, e o controle e querer antecipar isso de uma forma muitas vezes egoísta ou por pressão social, antecipar por qualquer frustração, isso também incorre em erro. A fé cristã, ela defende a vida e defende toda a descoberta científica que possa aí trazer qualidade de vida, trazer cura de doenças, porque nós entendemos que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes, em que não há sombra e variação. Então toda a dádiva divina de uma vacina, de uma descoberta que traz uma cura, ou minimiza o sofrimento humano, ou mesmo possa aí ajudá-lo a ter uma vida de qualidade, isso é bênção divina. Mas não por isso o ser humano tem o direito de dizer quando ele mesmo deve tirar a própria vida ou terminar a sua vida. O cristão, ele entende que a sua vida está na mão de Deus, e embora ele anseie pelo céu, ele entende que quando estiver vivo, ele está cumprindo aqui um chamado divino. É esta que a lição traz, esse contraste entre o absurdo que se leva o pensamento secularista, as ideologias anticristãs, ou que se voltam contra Deus e a sua palavra, e a coerência das Escrituras para com a civilização. A coerência das Escrituras para o que existe de precioso na humanidade, que existe de valor na humanidade, está de acordo com as Escrituras, e as Escrituras que dão fundamento racional, filosófico, ontológico, epistemológico à valorização da vida, queridos. Então, essa é a maravilha da fé cristã, que vem desde Agostinho, quando começou a estudar a Bíblia e descobriu o quão maravilhosos são os preceitos divinos, os mandamentos divinos e o amor divino pelo ser humano. A lição é uma lição direta, uma lição objetiva, e eles trazem alguns tópicos. Primeiro, o autor da revista nos traz sobre a concepção de Cristo, desde o anúncio do seu nascimento ali a Maria. Perceba bem, Deus mandando um redentor, enviando o seu Filho unigênito para redimir a humanidade, foi o próprio Deus que decidiu que o Filho dele viria e se formaria dentro do ventre de uma mulher. A sua concepção foi divina, foi pelo Espírito Santo, porém Jesus, ele estava ali dentro do ventre materno, passando pelo processo de desenvolvimento que culminou no seu nascimento. Então, desde aquela semente divina no útero de Maria, e começou a desenvolver, ali já era o Filho de Deus desenvolvendo. Isto mostra que Deus dá valor a esse processo de formação do ser humano. Muito poderia Deus, no seu poder e onipotência, Cristo já ter surgido ao mundo na sua fase adulta, ou mesmo já nascido pronto, como alguns dizem, né, esse termo, mas Deus foi da decisão dele, mostrando para nós o valor da vida humana. Deus fez essa concepção de forma miraculosa na vida de uma mulher, e Jesus estava ali no útero sendo desenvolvido e mostrando o valor da vida humana, que o próprio Filho de Deus passou por isso, dando aí essa valorização do ventre materno pelo próprio Deus, inclusive honrando a figura materna, honrando a figura da mulher, tornando a mulher uma coparticipante do ato redentivo, a ponto de uma mulher, a Maria, uma jovem, né, poder ali no seu ventre, dentro com o seu corpo, dentro do útero, dentro de um sistema biológico preparado por Deus, trazer ou permitir
ou participar dessa concepção do ser humano, o ser humano perfeito que é Jesus. Essa concepção foi maravilhosa, a semente ali não era de homem natural, mas é uma semente divina, para que não fosse contaminado pelo pecado, mas passou por um processo, sim, um processo de desenvolvimento análogo ao desenvolvimento do ser humano. O autor de Hebreus diz que Cristo, como sacerdote, em tudo se assemelhava aos seus irmãos. Ou seja, sim, Jesus veio em carne e veio participando desse processo de desenvolvimento ultrauterino. E Deus faz isso valorizando o ventre, valorizando a concepção, valorizando o desenvolvimento do feto, valorizando a figura materna da mulher, que essa figura materna tem sido atacada, desvalorizada e ridicularizada através deste século maligno em que nós vivemos. E veja bem, em Lucas, no capítulo 1, 41, 44, vemos o encontro de seres humanos em desenvolvimento ainda no útero. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, falando de João Batista, que estava ali dentro do seu ventre, desenvolvendo ainda não tinha nascido. Isabel foi cheia do Espírito Santo e, veja bem, a criança saltou, ela percebeu a virtude de Cristo, ela percebeu o Espírito Santo sobre Maria ali e o desenvolvimento do Filho de Deus, e essa criança já teve essa percepção espiritual e essa reação emocional desde o ventre de Isabel, mostrando sim que uma criança sente, que mesmo no ventre ainda há percepções sensoriais, ainda essa possibilidade de uma criança ser cheia do Espírito Santo desde o ventre materno. Por isso, querida irmã que está grávida, ore pelo seu filho, ele pode ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. E aí a mulher, a Isabel, clamou: bendita tu és entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, ou seja, o fruto do ventre em desenvolvimento, né? Essa diferença de 6 meses aí de desenvolvimento, mas já era bendito, né? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então João Batista nem tinha recebido esse nome ainda, né? Não tinha nascido, ali era ainda um feto em desenvolvimento, saltou de alegria perante a presença de Maria, carregando no seu ventre o Filho de Deus. Por isso o nascimento é uma bênção divina. A cada nascimento é um milagre divino. Na verdade, a vida é um milagre. A vida em qualquer aspecto já é um milagre. A vida de qualquer animal, vegetal, já é um milagre. Imagine então a vida de um ser humano, que é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma honra, isso é uma bênção para qualquer mulher, né? Como eu disse, hoje o papel materno de mãe tem sido sublocado, tem sido desvalorizado, tem sido ridicularizado, né? O que era algo precioso, valoroso nos tempos bíblicos, agora que essa cultura da morte dá mais valor a uma mulher que é empresária, que dá mais valor a uma mulher que é CEO de uma grande empresa, que vende o seu tempo para o mercado, do que a uma mulher que se dedica aos filhos. Nada contra uma mulher ela poder ter se desenvolvimento profissional, mas isso não pode ser às custas de alguém desvalorizar esse maior presente para uma mulher, que é ser mãe, que é criar uma criança, que é desenvolver uma criança, que é participar do seu desenvolvimento no ventre materno e depois do seu crescimento, na sua formação intelectual, formação emocional e formação moral. O Salmo 113, 5 e 9 diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Ele está falando sobre Deus, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. É um Deus que se preocupa, não está alienado dos assuntos terrenos. Levanta o pobre do pó e do montura, ou seja, ele se importa com o pobre. Levanta o necessitado, ele se importa com o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Então Deus se preocupa com a dignidade humana. E ele fala assim: faz que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Ou seja, o caráter de Deus é um caráter que valoriza a maternidade, que valoriza o nascimento, que valoriza a concepção do ser humano. E dentro da proposta ideológica atual que vivemos, em vários seus aspectos, há um projeto ideológico que é uma cultura de morte. A morte virou a solução para tudo na humanidade. Pena de morte, aborto, eutanásia, apologia ao suicídio, tudo isso para resolver um problema mata.
O problema mata. A população está crescendo? Mata. É muita criminalidade? Mata. Tem doenças aumentando aí, as pessoas estão lotando hospitais? Matem. Abram a porta para a eutanásia. O suicídio é uma opção para quem está sofrendo e não consegue dar conta da vida, né? E com isso a eugenia está veladamente se estabelecendo. Uma proposta nazista, maligna, racista, segregacionista, está se implantando nos meios acadêmicos, nos meios culturais e artísticos, veladamente, e ninguém fala nada. O que é eugenia? Consiste numa série de crenças e práticas cujo objetivo é criar seres humanos ideais através de controle genético da população. Há países na Europa, e um exemplo, você que esteve na Apolo 23 sabe disso, a Islândia praticamente zerou o número de nascimentos com síndrome de Down. Com o quê? Com um tratamento miraculoso? Não! Simplesmente identificando os potenciais nascimentos antes, no ventre materno e pressionando ou incentivando o aborto para que a mãe não tenha que lidar com essa questão. E isso pode estar sendo extrapolado em uma pressão social gigantesca. Então nós vemos isso aí como uma pura eugenia, né? É uma antiga crença que os seres humanos seriam divididos e umas raças seriam mais superiores, deveriam prevalecer. Essa decisão de como escolher, quem vai nascer, até a manipulação genética, vai nascer assim ou não, e se não tiver perfeitinho, de acordo com a expectativa social, eles incentivam a mãe a abortar de uma forma que pressiona a abortar ou leva a isso, queridos. Isso aí é uma porta aberta para eugenia. O direito sobre o corpo também tem disso. Como eu disse, o ser humano quer liberdade absoluta. E hoje, uma das narrativas aí propagadas aos 7 ventos, aliás, quem não defende isso é cancelado, ele é ridicularizado, às vezes expulsos até dos meios midiáticos, né? É a cultura do direito sobre o corpo, né? A pós-modernidade divisionou, desde a modernidade, mas a pós-modernidade ainda divinizou a figura do indivíduo. O que vale a pena é o prazer, o que vale a pena é a felicidade individual. Você constrói a sua realidade, você pode fazer qualquer coisa e não deve prestar contas a nada e ninguém, inclusive sobre o seu corpo, as suas regras. Você tem direito de tirar uma criança que está nascendo dentro de você, é direito seu, você pode escolher se você vai manter a gestação ou não, você tem total direito, e inclusive um controle na linguagem, porque o aborto, o assassinato, a cessação da vida no ventre materno se tornou direito reprodutivo. Porque a palavra aborto choca, agora ela virou direito reprodutivo. E o ser humano cada vez quer mais direito e não quer deveres. O cristão não é assim. O cristão prega a vida, entende a vida como uma bênção. E o nosso corpo não é nosso, não pertence a nós e também a homem nenhum, e a sistema nenhum. Não pertence ao Estado e não pertence ao mercado. O nosso corpo pertence a Deus, somos templo do Espírito Santo e valorizamos todo o potencial da vida humana desde o ventre materno. Com isso, se defende com unhas e dentes na sociedade ocidental, na Europa, isso já ficou praticamente quase uma regra, e nos Estados Unidos, há batalhas homéricas, e qualquer um que é contrário é taxado de retrógrado, de fundamentalista, se tornou comum a prática do aborto. Lembrando bem que existe 2 tipos de aborto aí, né? O aborto espontâneo, que é involuntário, né? É a expulsão não intencional de um embrião ou feto antes da 22ª semana de gestação, por algum problema, alguma situação extremamente triste e traumático para as mães, e deve ter acompanhamento psicológico, médico, espiritual quanto a isso. Não é desse aborto que estamos falando. Estamos falando do aborto induzido, né? Aborto provocado, que é uma interrupção voluntária da gravidez. Um aborto causado pela ação humana deliberado, seja pela injeção de medicamentos, pelo médico ou por métodos mecânicos. Após o que é aborto? Após a concepção, a fecundação, após o espermatozoide fecundar o óvulo, ali por qualquer motivo, a pessoa, ela artificialmente ou espontaneamente, voluntariamente, interrompe o ciclo de gestação. O aborto terapêutico, que é uma subdivisão do aborto induzido, ela corresponde hoje a 2% dos casos registrados, né? Que é um aborto provocado para salvar a vida da gestante. Quando existe algum tipo de problema
em que pode pôr em risco a vida da mãe e que tem que se decidir entre a criança e a mãe, como as duas vidas são imagem e semelhança de Deus e são equânimes, ainda há uma possibilidade, em último caso, de uma interrupção para preservar a vida da mãe, que já é mãe de outros filhos, que também é esposa e que tem aí a sua vida já formada, às vezes decidindo duramente e com lágrimas em relação à interrupção da sua gravidez. E depois o aborto eletivo, provocado por qualquer motivação. Então veja bem, eles falam que é uma liberdade. Eles falam que é um direito reprodutivo. As narrativas ideológicas dizem que é isso, que a mulher tem esse direito. A partir do momento que eles encontram ou conquistam via legal, via o poder público, via o poder legislativo esse direito, ou o tempo passa, esse direito se torna uma opressão, um verdadeiro controle estatal e social sobre a natalidade, uma pressão social, financeira, profissional, acadêmica. Isso que era para ser um direito se torna uma pressão. A sociedade pressiona a mulher a interromper a sua gravidez para não perder uma graduação, para não perder uma proposta de emprego, para não perder aí o próprio emprego ou um cargo, ou para num discurso de que ela não vai dar conta de sustentar aquela criança, seja por causa da pobreza, seja por causa da riqueza, seja por qualquer motivo. E isso, a pressão é gigantesca. Hoje, em países da Europa, e isso inúmeras testemunhas já falam sobre isso, quando uma criança, nos exames pré-natais, há qualquer possibilidade que tenha uma doença ou que tenha aí uma deformação, uma possibilidade, uma probabilidade maior que o aceitável de uma deficiência, a mulher é pressionada de uma forma sistemática, o casal é pressionado a abortar, dizendo que eles não darão conta, que será um peso para toda a sociedade, etc, etc. E com isso, querido, vem a eugenia. A eugenia também, vem também, no caso, a eutanásia. A eutanásia também é uma pressão social. Parece um direito de você tirar a vida a hora que quiser, né? Por qualquer motivo que você entenda necessário e que você ache que a vida é insuportável. Lembrando que os sentimentos são volúveis. Você pode acordar um dia mal, mas no outro dia você já está bem. E naquele dia mal que você acorda, você tem o direito de pedir a eutanásia, ou durante um período que você não está bem, seja fisicamente e mentalmente, você, não, quero tirar a minha vida. Então, quando isso ocorre, quando, entre aspas, esse direito é conquistado ou estabelecido na sociedade, também se torna uma pressão social. Você começa a envelhecer, você já não começa a ter a mesma performance que você tinha, você não começa a mesma produção social que você tinha, e aí o que acontece? Na sua mente existe uma pressão social para que você mesmo ache uma forma de tirar a sua vida e cessar a sua existência. Os filhos não vão querer cuidar mais dos pais, e os próprios pais vão entender que são um peso para a vida dos filhos na sua velhice, e para não dar peso para ninguém, há uma pressão social para tirar a vida. Então aquilo que estão dizendo que é um direito, na realidade é uma pressão mortífera, algo que afeta a mente, afeta o espírito, afeta a alma e acaba fazendo a pessoa tirar a vida, e vamos eliminando as pessoas que a sociedade secularizada considera indesejáveis para a sociedade, ou que atrapalham o desenvolvimento social, ou que não vai produzir nada para a sociedade. Ou seja, a vida se tornou desempenho, performance e mérito. Se você não entrega isso para a sociedade, é que você tem que morrer e ser descartado aí como um lixo, né? Então, esse é o grande problema. É essa narrativa que muitas vezes as pessoas não entendem e as pessoas não importam. A importância de conviver com o ancião, a importância de conviver com uma pessoa que conseguiu progredir a sua vida e aí vencer na vida, carregado de experiências, de histórias, carregado de ensinos e sabedorias que só o tempo traz, nós estamos descartando essas pessoas e na cabeça delas está se tornando um estorvo. Enquanto a Bíblia valoriza a velhice, diz que temos que respeitar os anciãos, aprender com eles, eles deveriam estar participando do processo decisório da sociedade justamente pela sua sabedoria de vida, nós estamos criando um sistema de morte, eliminando e deixando só as pessoas na visão, na ótica social, capazes, bonitas, com um corpo fortalecido, musculoso, ou que atende os padrões de beleza e de saúde que a sociedade secularizada exige.
Por isso a gente volta a falar sobre a proposta bíblica, a sacralidade da vida, que é o ponto 3. A vida é inviolável, Jó 12:10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Somos submissos à palavra de Deus e a nossa vida, ela vem de Deus, ela é bênção de Deus, ela irá para Deus, né? Como Eclesiastes fala, e nós temos essa sacralidade, nós temos esse valor pela vida e nós temos essa submissão à palavra de Deus, entendendo que se viemos ao mundo foi pela vontade, pela graça e pelo amor divino, e nós ficaremos aqui até a graça, o amor divino e a vontade divina assim o permitir. Se deixarmos a vida na mão do próprio ser humano, da sociedade, do Estado, do mercado, dos acadêmicos, dos filósofos, não haverá outro caminho senão morte e destruição. Então não entrega a sua vida a ninguém, nem mesmo na sua mão. Entrega a vida na mão de Deus, respeite a vida que Ele dá, valorize a vida que Ele dá, embora tenha as aflições, mas temos esperança de uma ressurreição e de um melhor porvir, e estamos aqui cumprindo a vontade de Deus. Por isso o começo da vida é valorizado na cultura e na prática cristã. Salmo 139:13 diz assim: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. O salmista falando, e não havia desenvolvimento científico, biológico, genético à época. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são tuas obras, minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos. Quando oculto fui feito, falando do ventre materno, entretecido nas profundezas da terra, uma figura de linguagem falando do momento da sua concepção. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Desde a concepção, desde o ventre, desde aquele zigoto, Deus já conhecia, Deus já abençoava, Deus já estava olhando, contemplando aquela vida como preciosa aos seus olhos. Por isso a posição cristã que do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aqueles que respiram, aqueles que estão com vida, aqueles que já nasceram, aqueles que vão nascer, todos eles pertencem ao Senhor. Salmo 36:9, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos luz. 1 Samuel 2:6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir a dela. Porque só Ele tem sabedoria, tem amor, tem ética, tem valor, só Ele tem a plena santidade e que pode em amor, que pode em poder, pode em misericórdia sustentar a nossa vida do começo até o fim dela. Lembrando que ao cessar esse corpo físico, essa vida biológica, nós temos um tabernáculo eterno guardado para nós. Aquele que quem crê em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna, que começa aqui, onde nós iniciamos um processo de nos conformarmos à imagem de Cristo e seguirá até a eternidade, quando moraremos para sempre com o nosso Senhor. E a palavra morte ali jamais existirá. Teremos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a todos, que possamos defender como cristãos a valorização da vida, sem violência, sem discussões infundadas, sem palavras ríspidas, mas em poder do Espírito Santo, em autoridade do Espírito Santo, amando as vidas, abraçando e dizendo: Deus cuida de você, Deus ama você, você tem dignidade porque possui a imagem e semelhança de Deus. Você não é um acidente, você não é fruto do acaso, você é uma pessoa maravilhosa para Deus e Deus tem um plano para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.